Bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia. Os senhores estão a passar bem? Muito obrigado pela recepção, todo o vosso carinho. Muito obrigado pela presença de todos. Quero agradecer do fundo do coração o esforço sincero, puro, que todos os senhores têm feito com os nossos jovens de África para levar o Messias Meixo Sama para todos os cantos do nosso continente. Fiquei muito emocionado hoje, ouvindo as experiências de fé, começando da Venância, né? Nossa miúda dos 6 anos de idade. Eu virei para a nossa vice-presidente, a Mista Tininha, e falei, olha ali, olha as novas Tininhas surgindo ali, olha ali. A Mista Tininha ficou toda orgulhosa. Experiência muito bonita da jovem Alexandra também, do ministro Alberto. Fiquei feliz e vi que o futuro da obra do Messias está em boas mãos, confiado aos senhores. Nós, jovens messiânicos, precisamos cada vez mais ter noção da nossa missão, da nossa responsabilidade com a obra do Messias Meixo Sama, com a África e com o nosso planeta. Os jovens são o futuro, não só da igreja, mas da África e do mundo. O futuro começa sempre hoje, agora. O que nós plantamos a cada dia. Nós estamos a nos preparar, pois no próximo dia 1º de janeiro vamos comemorar 80 anos que o Messias Meixo Sama fundou a Igreja Messiânica Mundial. No dia 1º de janeiro de 1935. Então, nesse primeiro dia do próximo ano, são 80 anos que a obra de salvação do mundo começou a tomar uma forma concreta para poder construir o paraíso e salvar a humanidade. Nesses 80 anos, passamos por várias fases, tivemos muitas graças, desafios, alegrias, e hoje o Messias Meixo Sama já está a se expandir por todo o nosso planeta. Mas os desafios dos próximos 20 anos, como preparação para o centenário de fundação da nossa igreja, nós precisamos começar a pensar sobre eles. Eu estava a lembrar que, quando estava a fazer o seminário de formação sacerdotal, uma vez um irmão meu de turma estava muito preocupado e nosso superior perguntou para ele, por que você está assim, com a cabeça baixa, todo triste? E ele disse, não, eu estou preocupado com o meu futuro. Aí o nosso superior virou para ele e falou assim, não precisa você se preocupar com o seu futuro. Se preocupe com o que você faz todos os dias. A soma do que você faz todo dia é que vai ser o seu futuro. Então, quando eu ouvi aquilo, eu estava do lado deles, eu parei para pensar, puxa, Meixo Sama, o que eu, Cláudio, estou a plantar todos os dias? E comecei a preocupar em aprofundar mais nas tarefas que recebia, nas dificuldades que surgiam, buscar melhorar o que fazia no dia a dia. Quando eu estava a ouvir a experiência da Alexandra sobre as dificuldades dela no local de serviço, eu lembrei muito do nosso presidente, o reverendo Francisco, porque quando eu comecei a minha carreira sacerdotal, com 18 anos, o reverendo Francisco ele sempre dizia para mim, Cláudio, você está se preparando para ser ministro, você tem que aprender a gostar de problemas. Aí quando tinha alguma situação desagradável para resolver, ele só me chamava, você vai resolver isso aí. Aí eu ficava, pô, mas eu sou mais novo, tem outras pessoas. Ele, não, você resolve esse problema aí. Aí eu tinha que resolvia, trazia o relatório. Depois eu fui para a sede central, fui para o Japão estudar. Aí quando voltei, depois de 3 anos, para a nossa cidade natal, quando ele me apresentou no culto, ele voltou, durante a palestra, a minha apresentação,
ele disse assim, o Cláudio voltou para aqui e eu sempre disse para ele que ele tinha que aprender a gostar de problemas. Eu falei, mas ele não esquece disso. Só eu que tenho que aprender a gostar de problemas? Então, quando eu estava ouvindo a experiência da Alexandra, eu comecei a refletir sobre como que nós todos, principalmente crianças, os jovens, nós precisamos aprender a gostar de problemas. Todo problema, quem coloca na nossa frente é o Supremo Deus, o Messias Meixo Sama, para através daquele problema, daquela dificuldade, nós podermos crescer, evoluir, para podermos nascer de novo. Não importa se são os problemas na família, na escola, no local de serviço, como ela viveu. O messiânico precisa buscar a causa dentro de si. Se ela tivesse uma postura materialista, não tenho apoio do meu chefe, estão a me perseguir, não gostam de mim, ela podia começar a pensar um bocado de coisa. Aí ela ia cruzar os braços, ia sair do emprego, em outro emprego ela ia encontrar coisa pior. Aí ia ficar pulando de emprego em emprego e dizendo que eu não sou feliz por causa dos outros. Não é assim que a maioria das pessoas fazem? Eu não consigo crescer no emprego porque me perseguem, e fulano não gosta de mim. Isso é conversa de quem não acredita que Deus está vivo dentro de si, está vivo dentro das outras pessoas também. A postura que ela teve de buscar, e não é só agradecer, ela agradeceu e viu o que eu preciso praticar. Além da limpeza, começou a fazer ikebana, começou a mudar o interior dela, usou aquela situação para poder crescer, evoluir, buscar se tornar um instrumento melhor para Meixo Sama poder utilizar. Quando nós pensamos assim, toda dificuldade é motivo de gratidão, porque você vai ver a dificuldade como oportunidade para você crescer. Mas quem não pensa assim, centralizado em Deus, quando surge o problema, primeira coisa que faz, qual é o primeiro sintoma do fracassado? É lamuriar. Segundo sintoma do fracassado é achar um culpado para a sua infelicidade. Sabiam disso? É bom a gente refletir. Primeiro sintoma é lamúria. E o segundo é, quem é o culpado que eu não sou feliz? Aí você vai dizer que o culpado é o meu chefe, é o meu colega, é o meu pai, é a minha mãe, é o meu irmão. Aí você cada vez mais suja o coração de mágoa, ressentimento, lamúria e esconde esse paraíso que está vivo dentro da gente. Então nós jovens precisamos checar nossas crenças. Crença. Quando a gente fala sonem, né? Prática do sonem. O que é sonem? Sonem é o que eu acredito e aceito no fundo do coração. Não é o que as pessoas pensam que eu acredito, é o que eu acredito. Dias atrás, eu estava a ler um livro sobre história, falando sobre o tráfico de escravos em Moçambique. Bem interessante, fala assuntos que nós todos sabemos. Foi uma fase horrível na história da humanidade, apesar que ainda não acabou, ainda existem muitas pessoas que vivem como escravos, mesmo nos dias de hoje, no mundo todo. Mas, lendo esse livro, eu encontrei uma história de um escravo que me chamou muita atenção, porque nós sabemos que a maioria das pessoas foram escravizadas à força, não é isso? Foram pegas, foram vendidas, foram caçadas.
Mas conta a história de um jovem que ele procurou um homem que tinha dinheiro e ele próprio se vendeu como escravo. Ele falou, não, eu quero vir aqui me vender como escravo. Ele se vendeu. Na época essa expressão era dar o corpo. Era comum acontecer isso também, além dos que eram pegos à força. Ele se vendeu e recebeu 3 peças de pano. Foi o pagamento dele. Ele se vendeu, ele próprio recebeu o dinheiro. Com aquelas 3 peças de pano que ele recebeu, ele pegou 2 e comprou 3 escravos para ele. Aí botou os 3 escravos dele para trabalhar. Depois de 2 anos, ele já tinha um grupo maior de escravos e um barco. E todos esses escravos, ele tinha mais escravos do que o dono dele. E ele usava os escravos dele para fazer serviço para o dono dele também. E ganhar dinheiro. E muitos fizeram isso. Em outras partes da África aconteceram coisas parecidas. Aí quando eu estava a ler isso, eu também li falando de alguns homens que tinham escravas e que eles se casavam com as escravas, oficialmente. Aí quando ele casava com a escrava, ele dizia que ele tinha 2 vantagens. Casou com a escrava, eu não preciso dar o dote para a família dela, porque ela já é minha escrava, então não tem que dar o alambamento. E os filhos, eu também não tenho que entregar para a família dela, são meus escravos também. Eu comecei a refletir, falei, puxa, quanto ódio isso gerou nas famílias. Um jovem se vender como escravo para poder comprar outros escravos. Eu fiquei a refletir sobre esse tipo de coisa. E uma das primeiras conclusões, o que gerou todo esse processo da escravidão naquela época? Mesmo para as pessoas fazerem isso que eu estou falando para os senhores. Sabem o que foi? Sabe o que foi? Crenças. As pessoas acreditavam que isso era normal, que isso era bom, vender um outro ser humano, se vender para poder comprar outro ser humano. As crenças da humanidade naquela época fizeram a escravidão crescer como cresceu. Ou seja, nós somos o que nós acreditamos. Através do que eu acredito, eu traço o meu destino, posso traçar o destino da minha família, posso traçar o destino do meu povo, do meu país, eu posso traçar o destino da humanidade através do que eu acredito. Eu sou o que eu acredito. Lembrem sempre disso. Repitam comigo, por favor. Eu sou uma partícula divina. Eu sou uma semente chamada paraíso. Eu sou representante do Supremo Deus. Eu sou representante do Messias Meixo Sama. Eu sou representante dos meus antepassados. Eu sou representante dos ancestrais e antepassados de toda a humanidade. Eu sou representante da humanidade. A humanidade é a minha família. Nós somos uma coisa só. Viemos de um só Pai, o Supremo Deus. Ele está vivo dentro de cada um de nós. Junto com o Messias Meixo Sama. Junto com os nossos antepassados. Essa é a minha crença. Como filho do Supremo Deus.
Muito obrigado. Nós precisamos refletir sempre sobre isso que eu falei hoje para os senhores. Nunca acreditem quando alguém disser que vocês não prestam, que vocês não valem nada, que você é um fracassado. Nunca acreditem nisso. Lembrem sempre, não, eu sou uma semente chamada paraíso. O paraíso está vivo dentro de mim. Kyoshi Sama, na palestra que ele fez esse ano, na região de Chubu, ele falou sobre nossa origem. É importante, senhores, todos são missionários, adquirirem essa nossa revista, o Sonen, que é um material de estudo para os missionários, né? Na página 12, Kyoshi Sama fala, ele nos orienta assim: agora eu gostaria de lhes dizer que Deus é o Criador de todos nós, seres humanos, e também o Criador de todas as coisas. Bem no início da criação, antes de qualquer outra coisa, Deus criou o paraíso. Nele, Ele concebeu as nossas almas, as nossas partículas divinas. Naquele momento, nós fomos abençoados com a luz de Deus e brilhamos intensamente como partículas divinas, ou, em outras palavras, como sagrados filhos de Deus. E lá, naquele paraíso, da mesma forma que hoje, nós éramos mantidos pela respiração de Deus, inspirando e expirando junto com Deus e Meishu Sama. Apesar de terem se esquecido disso, o lugar ao qual os senhores realmente pertencem, o seu verdadeiro lar, é esse paraíso sagrado que existe dentro dos senhores. E o seu verdadeiro eu existe nesse paraíso. Isso não é nenhuma hipótese ou imaginação, isso é um facto. Após criar as nossas partículas divinas, Deus, escolhendo tempo e lugar certo para cada indivíduo, nos enviou à Terra, nos atribuindo uma autoconsciência. Essa percepção do eu, que é única de cada indivíduo. Nós assumimos que essa percepção do eu pertence a nós e que podemos usá-la como quisermos. Mas os senhores precisam saber, essa percepção do eu é, em si mesma, uma preciosa criação de Deus. Eu sugiro que os senhores aceitem esse facto e pensem, sempre que possível, no verdadeiro dono da sua autoconsciência, Deus. É Ele quem deseja tão intensamente acolher a todos nós, seres humanos, no seu paraíso, a fonte de todas as criações de Deus, tornar-nos os seus próprios filhos e conceder-nos a sua vida eterna. Que gloriosa bênção de Deus isso é para nós, que só conhecemos a vida terrena, a vida a nós concedida pelos nossos pais físicos. Vamos ser merecedores desse grande amor de Deus, entregando-nos de volta, juntamente com a nossa autoconsciência, ao nosso proprietário original, o Criador. Vamos retornar ao paraíso que existe no ponto central da nossa consciência, receber humildemente a vida eterna de Deus e servir alegremente na nossa verdadeira missão como ser humano, renascer como um filho de Deus. Seguindo o exemplo de Meishu Sama, nós temos que reconhecer o único Deus como o Pai da vida e falar para Ele:
Por favor, repitam comigo. Até hoje eu vivi sob a crença de que eu mesmo era o dono da minha vida. Por favor, perdoe esse meu grave pecado. O verdadeiro dono da minha vida é o Senhor Deus, que habita em mim como a minha vida eterna. Como pessoa ligada a Meixo Sama, eu entrego a minha vida ao Senhor. Por favor, se for sua vontade, deixe-me viver em sua vida eterna e, juntamente com todos os ancestrais ligados a mim, me conduza ao caminho do renascimento como seu filho. Muito importante nós estamos sempre estudar essas palavras de Kyoshi Sama e lembrarmos assim, qual é o objetivo da nossa vida? É muito importante os jovens, crianças, adolescentes, toda a juventude africana ter um sonho, ter objetivo de participar nessa construção do paraíso. Não importa qual seja a profissão que cada um vai seguir, mas é importante ter vontade de ser utilizado por Deus para construir o paraíso, para servir o nosso próximo, onde quer que a gente vá. É importante, principalmente, os jovens se empenharem mais nos estudos, na busca de aprender mais a cada dia, mas se empenhar nos estudos, no trabalho, para quê? Para ter dinheiro, para ter posição, para ter fama? Tudo isso é pequeno. Nós precisamos ter um objetivo de eu quero participar da construção do paraíso. Como empresário, como professor, como missionário, como político, como industrial, o que quer que seja. Mas tem um objetivo de ser utilizado por Deus para servir o nosso próximo, servir o nosso semelhante. O maior exemplo que nós temos para nós buscarmos, estudarmos e seguirmos é a própria vida do Messias Meixo Sama. Meixo Sama, estamos nos preparando para o natalício dele, ele nasceu num ambiente extremamente pobre, muito pobre. A casa onde Meixo Sama nasceu era algo menor do que essa parte aqui central do altar, do que esse espaço aqui. Onde ele nasceu, quando nasceu, viviam seus pais, seus 3 outros irmãos. Nasceu num ambiente de extrema pobreza. Seus pais, para sobreviverem, precisavam fazer candonga. Sabiam que os pais de Meixo Sama eram candongueiros? Importante saber disso. E candongueiro, eles puxavam a carroça. Não tinha dinheiro para ter carro, nada disso na época. Eles puxavam uma carrinha, uma distância grande, para poder vender em volta de um templo, em Tóquio. Tinha dia que, se eles não vendessem nada durante a noite, no dia seguinte todo mundo passava fome. A situação deles era tão difícil que a mãe de Meixo Sama faltou até leite para poder amamentar o filho na fase que ele era recém-nascido. Então Meixo Sama precisou ser amamentado pela esposa de um monge de um templo próximo da sua família. Mas, mesmo nesse ambiente, Meixo Sama também nasceu com muitas doenças. Era muito fraquinho, muito doentinho. Meixo Sama teve todas as doenças, menos as doenças de senhoras, né? Fora as doenças das senhoras, Meixo Sama teve todas as doenças que tem direito naquela época. Mesmo assim, ele tinha dificuldade para se movimentar, para fazer as coisas. Como ele era muito doente, as outras crianças ficavam a brincar, ele não tinha disposição para brincar junto com as outras crianças, muitas vezes. Mas
Ele não ficava a reclamar da vida porque ele não podia brincar. Ele olhava os amigos e irmãos a brincarem e ele ficava sentado com, tipo uma vara, a desenhar a paisagem dos amigos a brincar, desenhar na areia, porque não tinha dinheiro para ter papel para fazer desenhos na época. Mas ele aproveitava que estava ali sentado, ao invés de ele reclamar da doença, da dificuldade dele, ele usava aquilo para poder aperfeiçoar a parte dele de desenho, que depois ele foi usar como empresário essa capacidade de desenho. As canões que nós temos também, tudo ele que desenhou. Talvez se ele não tivesse que ficar quieto por causa da doença, nós não tivéssemos esses desenhos bonitos que nós temos hoje. Na infância, ele começou a plantar isso. Mesmo tendo dificuldades de saúde, ele era muito esforçado em ajudar em casa, em manter a casa limpa, arrumada. Buscava ler muito. Lia livros emprestados, jornais. Tinha um espírito de busca muito grande. Desde a sua infância, adolescência, ele sempre buscava aprender, perguntar. Quando ele já estava um pouco maior, como adolescente, sua irmã mais velha conseguiu um biscate para ele fazer. Ele foi trabalhar num local onde se reuniam grandes empresários naquela época do Japão. O trabalho de Meixo-sama era limpar a entrada e guardar os sapatos daqueles grandes bosses que iam lá se reunir. E enquanto ele estava limpar, guardar os sapatos, engraxar, ele ouvia aqueles homens grandes que tinham muito dinheiro e influência, falando dos trabalhos deles, dos negócios. E ele ia aprendendo. Estava fazendo trabalho de limpeza, de guardar sapato, mas ele ia aprendendo com o que os outros faziam. Era estudo para ele também. E ouvindo aquilo, dentro dele brotou: um dia eu vou fazer algo que vai mudar o mundo, que vai melhorar o mundo. Mesmo naquele ambiente desvantajoso, hostil, com dificuldades, ele tinha essa vontade de crescer, de melhorar, para poder melhorar a sociedade onde ele vivia. Isso foi a juventude de Meixo-sama. Esse espírito de buscar, de aprender, de querer melhorar, hoje fazer melhor do que fazia ontem. Isso tudo Meixo-sama viveu para nos mostrar que ele não recebeu bola de luz, missão de Messias de borla. Existiu a parte do esforço dele como ser humano, que todos nós temos a obrigação de copiar e de seguir. Mesmo com essa dificuldade, onde ele ia, tudo servia para ele aprender. Ele ia no cinema com a esposa, estava no cinema assim, estava assistindo o filme e ficava olhando a cabeça das mulheres que estavam assistindo o filme. Os enfeites que elas usavam no cabelo. Ele olhava, desenhava, ficava tirando ideias para criar novos enfeites. Ou seja, todo lugar que ele ia, ele buscava o que eu preciso aprender, o que eu preciso melhorar. Essa postura, esse espírito de busca de Meixo-sama, eu sinto que a juventude de hoje não tem. Eu vejo muitas pessoas: eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero estudar, mas meu pai não me paga para estudar. E eu vejo muita dependência. Nós precisamos ter vontade de fazer. Ao invés de buscarmos desculpas, buscarmos caminhos. Usarmos as dificuldades para crescer. No meio da dificuldade, querer crescer é querer crescer de verdade. Quem tem esse espírito transforma qualquer dificuldade em oportunidade para o seu crescimento. Mesmo enfrentando as dificuldades todas que ele passou, as doenças, conseguiu superar, se tornou um grande empresário. Mesmo assim, ele não acreditava em Deus. Ele dizia que Deus não existia,
que era superstição, mas mesmo sem acreditar em Deus, tem um ensinamento que ele fala, o título é A Época em que eu era ateu. E ele fala que mesmo sem acreditar em Deus, ele preocupava em fazer o seu próximo feliz. Ele teve uma funcionária que teve tuberculose. Na época, a tuberculose no Japão era como o ébola é hoje. Todo mundo tinha medo. Então, normal seria ele dispensar ela, mas ele falou, não, é melhor você ir para onde vive sua família no interior, para você se recuperar melhor. E todo mês ele mandava o salário dela, para ela poder melhorar a saúde dela. Um parente dele perguntou, mas Moquite, essa mulher não trabalha mais para você? Você fica mandando o salário dela para quê? Ele falou, não, você não tem obrigação de fazer isso. Ele dizia, não, eu acho que nós precisamos ajudar as pessoas. Ela precisa recuperar a saúde dela. Mas e depois dela ficar boa, quem garante que ela vai vir voltar a trabalhar para você, vai devolver isso? E ele falou, eu não estou fazendo isso para ela poder fazer nada por mim. Eu estou ajudá-la porque eu acho que todo ser humano precisa ajudar o outro. Era assim que Meixo Sama pensava. E aí a jovem se recuperou, graças a Deus. E Meixo Sama, também naquela época, apesar de ser ateu, ele todo mês mandava um donativo para o Exército da Salvação. Todo mês. Rigorosamente ele mandava um donativo, sem falha. E aí o pastor dessa igreja cristã foi procurar ele uma vez, mas senhor Okada, o senhor não é cristão? O senhor nem vai lá, por que todo mês o senhor manda donativo para a gente? Ele fala, não, vocês fazem coisas boas para a sociedade. Então vocês estão ajudando pessoas. Talvez uma pessoa que vocês estão ajudando pudesse se tornar um bandido, me assaltar, prejudicar. Vocês estão fazendo uma coisa boa, então eu também quero ajudar vocês a fazer. Então esse era o sentimento de Meixo Sama, de querer servir o próximo, servir a sociedade, buscar cada vez o que eu posso fazer para que as pessoas no mundo sejam mais felizes, para que a vida delas melhore. Esse espírito de servir, de buscar, do Messias Meixo Sama, que eu gostaria que a nossa juventude cultivasse cada vez mais. Eu fico muito emocionado quando escuto experiências como as que escutamos hoje, das duas jovens, do ministro Alberto. A experiência da Venância, com seus 6 anos de idade, mostrou para nós que, quando nós dedicamos com amor, tudo na nossa vida muda. 6 anos de idade, né? Conseguiu receber a Canon, recebeu o choco, junto com uma pessoa que ela encaminhou. Tem o triplo da idade dela. Ela tem 6, a outra tem 17. Mas isso está a mostrar que a dedicação, o servir ao próximo, o acumular virtude. Se uma menina de 6 anos, ela começou a praticar, mudou a vida dela, está conseguindo trazer as amigas, otorgou uma outra pessoa. Será que todos aqui também não podem fazer, não? Podem ou não? Isso é para a gente pegar a experiência de fé, estudar para ver como é que eu posso praticar o que aquele irmão, o que aquela irmã fez. As experiências que eles relataram, que o Misto Murongo relatou, essas experiências são para nós divulgarmos. Elas são para nos mostrar que Deus está no centro, no comando de tudo. E que quando nós nos entregamos com amor, dedicação é sinônimo de gratidão, de amor. Quando a gente faz com amor, a nossa vida muda, a vida da nossa família vai mudar, o nosso futuro está garantido. Essa crença, essa semente da felicidade que eu gostaria que a juventude messiânica em África aprofundasse cada vez mais nesse ano de 2015. O esforço que temos feito nas visitas, nos orfanatos, nas cadeias, nos hospitais. Fiquei emocionado com o relatório que eu recebi meses atrás, a visita que os jovens fizeram na leprosaria também em Cacoaco, a forma que os doentes receberam, nossos jovens,
puxa, ninguém vem nos visitar, nos abandonam, tem nojo, tem medo da gente. Vocês vêm aqui, vocês nos trazem amor. Essa semente de amor que nós precisamos levar para a humanidade. O que o ministro Alberto contou hoje aqui, na Serra Leoa, situações como essa vão surgir no mundo todo daqui para frente. Só vai ficar tranquilo quem tiver convicção no Jorei, no Messias Meixo Sama, nos ensinamentos sobre a lei da natureza, sobre a purificação. Então nós precisamos ganhar essa convicção, ministrando cada vez mais Jorei, dando assistência nas pessoas que estão a purificar, praticando o nosso donativo, sendo úteis nas atividades de limpeza, da agricultura. Muito importante, cada um se tornar uma pessoa que onde quer que vá está levando a flor, aprendeu a fazer a horta caseira, fazer na sua escola, na sua vizinhança. Vamos levar as colunas da salvação para a África. O Messias Meixo Sama conta com cada um de nós para concretizar o seu plano de salvação da humanidade, de construção do paraíso terrestre. Isso é algo que já foi plantado no mundo divino. Essa semente do paraíso que está dentro de cada um de nós. Para ela crescer, basta nós acreditarmos e praticarmos. O que esconde essa semente são as máculas que nós e os nossos antepassados criamos pelo pecado de ignorar Deus. Vamos limpar essas máculas com alegria, fazendo o nosso próximo feliz, acumulando virtude. Ao invés de fazer algo que faz as pessoas sofrerem, vamos acumular virtude, que o Messias está no comando de tudo. Muito obrigado, boa missão, boa continuação do culto de jovens. Muito obrigado a todos.